O envelope estava ali, escondido no fundo da gaveta do escritório do pai, como se esperasse por ele há anos. Miguel abriu com as mãos trêmulas, o coração acelerado, e as palavras escritas naquela caligrafia familiar atingiram-no como um soco no peito. Meu filho, se estás a ler isto, é porque já parti, e a verdade que guardei toda a vida não pode mais ficar calada. Eu amava um homem. Miguel deixou cair a carta no chão de mármore frio da casa senhorial em Lisboa, no bairro de Alfama, onde o eco das palavras parecia misturar-se com o som distante do fado que subia das ruelas. O pai, António de Castro, o grande empresário que construíra um império de vinhos no Douro e hotéis de luxo no Algarve, o homem que sempre fora o pilar de força, o exemplo de masculinidade tradicional portuguesa, tinha sido gay. Ou pelo menos, tinha amado um homem. E escondera isso de todos, inclusive dele, o filho único, o herdeiro que agora, aos 35 anos, dirigia a empresa familiar como CEO. Não pode ser verdade, murmurou Miguel para si mesmo, o peito apertado por uma dor que não sabia nomear. Ele próprio era gay, mas nunca dissera uma palavra à família. Vivera a sua vida em segredo, com relações discretas, encontros em bares escondidos de Lisboa ou viagens a Madrid, sempre com medo do que o pai pensaria. E agora descobria que o pai talvez tivesse passado pela mesma angústia. Por que esconder? Por que não confiar nele? As lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas. Miguel sentou-se na cadeira antiga do pai, aquela onde António passava horas a assinar contratos, e pegou de novo na carta. Continha mais, o nome do homem que o pai amara, João Ferreira, um antigo sócio nos negócios nos anos 80, que desaparecera misteriosamente após uma discussão familiar. E uma confissão final, pediu por medo da sociedade, da família, do que diriam. Não cometas o mesmo erro, Miguel. Viva a tua verdade. Naquele momento, a porta do escritório abriu-se. Era a mãe, Dona Isabel, viúva há apenas 6 meses, ainda de luto rigoroso. Miguel, o que se passa? Estás pálido como um fantasma. Os olhos dela fixaram-se no envelope aberto. O que é isso? Ele hesitou. Contar ou não? A mãe sempre fora conservadora, católica devota, daquelas que comentava com desaprovação os casamentos gay na televisão. Mas a carta queimava-lhe nas mãos. É algo do pai. Uma carta que ele deixou para mim. Isabel aproximou-se, o rosto endurecendo. Deixa ver. Miguel entregou-lhe, o coração na garganta. Enquanto ela lia, o silêncio tornou-se opressivo. De repente, ela soltou um grito abafado e deixou cair o papel. Mentira. Teu pai nunca. Ele era um homem honrado. Quem escreveu isto para te enlouquecer? Foi o pai, mãe. A caligrafia é dele. Eu reconheço. Impossível. Isabel tremia, os olhos cheios de fúria e dor. O António amava-me. Tivemos uma vida juntos, uma família. Isto é uma falsificação, talvez de algum inimigo dos negócios. Miguel sentiu o mundo girar. A negação da mãe era exatamente o que ele temera toda a vida. Se ela reagia assim à possibilidade do pai ser gay, o que diria se soubesse do filho? Mãe, talvez ele tivesse os seus segredos. Como todos nós. O olhar dela cravou-se nele, suspeito. O que queres dizer com isso, Miguel? Nada. Ele não podia dizer agora. Não assim. Nada. Só. Precisamos de falar sobre isto com calma. Mas Isabel já saía do escritório, batendo a porta. Miguel ficou sozinho com a carta, o peso da revelação esmagando-o. Na empresa, era respeitado, temido até, o CEO implacável que expandira o império. Na vida pessoal, era solitário, com amigos que mal conheciam a sua orientação. Havia Tomás, o seu melhor amigo desde a universidade, que sabia tudo. Tomás, o designer gráfico talentoso que vivia no Chiado, sempre o incentivara a assumir-se. Um dia, Miguel, vais explodir se continuares assim. Talvez esse dia tivesse chegado. Na manhã seguinte, Miguel decidiu investigar. A carta mencionava João Ferreira. Procurou nos arquivos antigos da empresa e encontrou registros. João fora sócio minoritário nos anos 80, depois vendera à parte e desaparecera. Havia rumores de uma briga com António. E se João ainda estivesse vivo?
E se pudesse confirmar? Impulsionado por uma curiosidade dolorosa, Miguel contratou um detetive privado discreto. Mas antes que os resultados chegassem, algo inesperado aconteceu. Durante um jantar familiar, a tia Leonor e os primos, a mãe anunciou: encontrei papéis do vosso pai. Ele deixou instruções claras: se algo assim aparecesse, era para queimar. Miguel gelou. Queimaste a carta? Não. Mas vou queimar. Não vou permitir que manchem a memória do meu marido. Era o início do conflito. Miguel sabia que não podia deixar. Aquela carta era a ponte para compreender o pai, e talvez a si mesmo. Naquela noite, sozinho no seu apartamento moderno com vista para o Tejo, Miguel chorou como não chorava desde criança. Pai, por que não me disseste? Por que nos deixaste carregar este peso sozinhos? E então, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhor Miguel de Castro. Falo da parte de João Ferreira. Ele quer encontrar-se consigo. Diz que o seu pai lhe pediu, há muitos anos, que um dia contasse a verdade ao filho. O coração de Miguel parou. A verdade estava prestes a explodir, e com ela, todos os segredos da família. João Ferreira marcou o encontro num café antigo no Bairro Alto, daqueles com azulejos desbotados e cheiro a café forte. Miguel chegou cedo, o nervosismo corroendo-o por dentro. Quem era este homem que o pai amara? Teria sido reciprocado. E o que diria a mãe se tudo se confirmasse? João era mais velho, cerca de 70 anos, cabelo branco elegante, olhos profundos e tristes. Cumprimentaram-se com um aperto de mão firme, mas Miguel sentiu a emoção no toque. Obrigado por vir, disse João, a voz rouca pelo tempo. O teu pai. O António foi o amor da minha vida. As palavras atingiram Miguel como uma onda. Sentaram-se, e João começou a contar. Nos anos 80, quando a homossexualidade ainda era tabu em Portugal, especialmente após a Revolução dos Cravos, eles tinham-se conhecido nos negócios. António, casado há pouco com Isabel por pressão familiar, e João, solteiro e assumido no círculo restrito de amigos. Apaixonaram-se em segredo. Encontros em vinhas do Douro, noites em hotéis discretos. Mas ele tinha medo, continuou João, os olhos úmidos. A família dele era conservadora, a empresa estava a crescer. Quando a tua mãe engravidou de ti, ele escolheu o caminho seguro. Terminou comigo. Disse que era pelo bem de todos. Miguel ouvia, o peito apertado. Imaginava o pai jovem, dividido entre o amor proibido e o dever. A mesma divisão que ele próprio sentia. Ele sofreu muito. Muito. Escreveu-me cartas que nunca enviou. Guardou a nossa história no coração. Quando soube que estava doente, contactou-me em segredo. Pediu-me que, se algo acontecesse, te contasse. Disse que tu. Talvez precisasses de saber que não estavas sozinho. Miguel engoliu em seco. João sabia. O pai contou-lhe sobre mim. Suspeitava. Dizia que vias os rapazes de forma diferente, que eras sensível demais para as raparigas que a família tentava apresentar. Queria que fosses feliz, ao contrário dele. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel. Pela primeira vez, sentia-se conectado ao pai de forma profunda. Não um CEO distante, mas o homem que amara e sofrera. A minha mãe nega tudo. Diz que é mentira. João suspirou. A Isabel sempre soube de algo. Havia discussões. Por isso o António escondeu tanto. Ao sair do café, Miguel sentia-se mais leve, mas também mais determinado. Precisava confrontar a mãe. Mas antes, havia outra pessoa, Tomás. O amigo que sempre estivera ali, com olhares que duravam demais, toques casuais que aqueciam o coração. Miguel nunca admitira que, talvez, o que sentia por Tomás fosse mais que amizade. Ligou-lhe. Preciso de ti. Aconteceu algo grande. Tomás apareceu em minutos, no apartamento de Miguel. Alto, cabelo castanho ondulado, sorriso que iluminava tudo. Conta lá, chefe. Pareces ter visto um fantasma. Miguel contou tudo, a carta, João, a confissão. Tomás ouviu em silêncio, depois abraçou-o forte. Finalmente.
Teu pai era como nós. E tu, Miguel, não precisas mais esconder. No abraço, Miguel sentiu algo mudar. O calor do corpo de Tomás, o cheiro familiar. Tomás. E se eu te disser que sempre te amei? Mas tinha medo de perder a amizade. Tomás afastou-se um pouco, os olhos brilhando. Idiota! Eu espero por ti há anos. Beijaram-se então, um beijo tímido mas cheio de anos reprimidos. Pela primeira vez, Miguel sentiu esperança. Mas a felicidade durou pouco. No dia seguinte, a mãe ligou furiosa. Encontrei o endereço desse João Ferreira nos teus papéis. Vou lá falar com ele. Acabar com esta loucura. Miguel correu para impedir. A confrontação estava próxima, e com ela, o risco de destruir a família. Isabel chegou à pequena casa de João em Sintra antes de Miguel. Quando ele entrou, a cena era tensa, a mãe de pé, acusadora, João sentado calmamente. Você destruiu a minha família uma vez, não vai destruir de novo, gritava Isabel. Eu nunca destruí nada, Dona Isabel. O Antônio escolheu. Mas sofreu por isso. Miguel interpôs-se. Mãe, para. O pai amava-o. E talvez te amasse também, à sua maneira. Mas escondeu quem era por causa de pessoas como tu, como a sociedade. Isabel virou-se para ele, traída. Pessoas como eu. Fui uma boa esposa. Dei-lhe um filho. Um filho que agora sabe que o pai viveu infeliz por medo do julgamento. O silêncio caiu pesado. Isabel chorou, pela primeira vez admitindo, eu sabia de algo. Via os olhares, as ausências. Mas fingi. Era mais fácil. Naquele momento, a família começou a quebrar e a reconstruir. Isabel foi-se embora, devastada. Miguel ficou com João, que lhe deu mais cartas antigas do pai. Numa delas, Antônio escrevia: se o Miguel for como eu, protejam-no do mundo que me sufocou. De volta a Lisboa, Miguel e Tomás começaram a namorar em segredo. Passeios pelo Príncipe Real, o bairro gay da cidade, mãos dadas em momentos roubados. Tomás era paciente, compreensivo. Não presses. Quando estiveres pronto, assumimos. Mas o conflito na empresa surgiu. Os acionistas conservadores, ao ouvirem rumores, espalhados talvez por alguém próximo, questionaram a liderança de Miguel. Um homossexual no comando. Pode manchar a imagem tradicional da família Castro. Miguel enfrentou a reunião, coração acelerado. A empresa é sobre qualidade, não sobre a vida privada do CEO. O meu pai construiu isto com integridade, e eu farei o mesmo. Saiu vitorioso, mas abalado. À noite, com Tomás, desabafou: tenho medo de perder tudo, como o pai perdeu o amor dele. Tomás beijou-o suavemente. Não vais perder-me. Eu fico. Então, o primeiro grande passo, Miguel convidou a mãe para jantar, com Tomás presente como um amigo. Isabel suspeitou, mas disse nada. A tensão era palpável. O jantar foi um campo minado. Isabel observava Tomás com olhos críticos. Este teu amigo está sempre por perto ultimamente. Miguel respirou fundo. Era agora ou nunca. Mãe, o Tomás não é só amigo. É o meu namorado. Sou gay, como o pai era, de certa forma. O garfo de Isabel caiu no prato. Silêncio. Depois, explosão. Não. Não aceito. Teu pai não era. Tu não podes. Ela levantou-se, chorando. Vais destruir a memória dele, a família. Tomás tentou acalmar, mas Isabel saiu, batendo a porta. Miguel ficou destruído. Falhei. Como o pai. Dias de silêncio seguiram. Isabel trancou-se em casa, recusando chamadas. Miguel mergulhou no trabalho, mas o vazio crescia. Tomás apoiava, mas sentia o peso. Ela vai aceitar. Dá tempo. Tia Leonor, a irmã do pai, soube e ligou: o Antônio teria orgulho de ti, rapaz. Ele sofreu calado. Não cometas o mesmo. Encorajado, Miguel decidiu uma surpresa. Organizou uma homenagem ao pai na adega do Douro,
convidando família e João. Isabel recusou inicialmente, mas apareceu no último momento. Lá, entre as barricas, João falou sobre Antônio, o homem por trás do empresário. Isabel ouviu, lágrimas silenciosas. No fim, aproximou-se de Miguel. Desculpa. Tive medo. O teu pai. Eu amava-o, mas sabia que ele não era totalmente meu. Abraçaram-se, reconciliação frágil. Com Tomás, a relação aprofundava. Viagens a Porto, momentos de cumplicidade. Mas um rumor na imprensa, herdeiro gay dos Castro assume relação. A crise mediática explodiu. Acionistas pressionaram demissão. A pressão era insuportável. Jornais sensacionalistas publicavam fotos antigas de Miguel em bares gay. A mãe, apesar da reconciliação, sofreu com comentários dos amigos. O que vão dizer de mim? Miguel convocou conferência de imprensa. Sim, sou gay. Amo um homem maravilhoso. O meu pai escondeu partes de si por medo. Eu não o farei. A empresa continua forte porque valoriza pessoas, não preconceitos. O público dividiu-se, mas muitos apoiaram. Jovens, comunidade LGBT, até clientes fiéis. As vendas até subiram em certos mercados. Tomás esteve ao lado, orgulhoso. Fizeste o que o teu pai não pôde. Isabel, vendo a coragem do filho, mudou. Ligou a João, venha jantar. Quero conhecer o homem que o Antônio amou. O jantar foi emotivo. Histórias partilhadas, perdões. Isabel admitiu, perdi anos em negação. Não perderei mais com o meu filho. Mas o alto clímax veio quando o antigo inimigo de negócios, usando os rumores, tentou golpe na empresa. Miguel lutou, com o apoio de Tomás e família unida. Venceram. A família Castro emergiu mais forte, aceitante. Meses depois, Miguel e Tomás casaram numa cerimónia íntima na Quinta do Douro, com vista para o rio. Isabel esteve lá, sorridente, ao lado de João, que se tornara amigo da família. Miguel, de frente para Tomás, jurou, nunca mais segredos. O amor vence o medo. A carta do pai, agora emoldurada, lembrava, viva a verdade. A família, outrora quebrada por silêncios, renasceu no amor aberto. Miguel sentia o pai orgulhoso, onde quer que estivesse. E assim, entre Vinhas e o mar de Portugal, o amor prevaleceu, profundo e eterno.